sabe-me maravilhar. Ó Santo Deus, declare. Ó Santo Deus, o maravilhado do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, porque assim como essa canção diz, assim nós estamos vivendo, Pai. O Senhor tem nos feito maravilhar. E é momentos como esse, onde paramos para contemplar a Tua bondade, a Tua soberania, que chegamos à conclusão, Pai, que nos falta palavras para demonstrar o quanto somos gratos pelo Teu amor por nós. O como somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, pela Tua insistência em nos amar. Obrigado porque o Senhor não desistiu de ninguém aqui. Pelo contrário, o Teu amor, Pai, por nós toda manhã se revela por meio da Tua bondade. E nós reconhecemos isso, Pai. E por causa disso nós Te damos o nosso coração. Como aquela mulher com um vaso cheio de perfume, daquele aroma, daquela essência preciosa, ela derrama aos Teus pés. Nós nos derramamos aos Teus pés essa noite, em submissão à Tua palavra, em gratidão ao Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, o fruto dos nossos lábios que confessam o Teu nome. Tu és digno, Pai. Tu és digno. E nós nos maravilhamos com o Senhor. Nos maravilhamos em ser templo e morada do Teu Espírito. De sermos família de Deus, filhos e filhas amadas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Você pode sair do seu lugar, querido. Dar um abraço em alguém. Liberar sobre essa pessoa a vida de Deus, o amor de Deus. Dizer para ele, dizer para ela que o Senhor pode maravilhar essa pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você é grato ao Senhor? Tem alguém aqui que é grato ao Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Isso não pode ser uma mera canção, mas isso tem que conter o coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Toma o teu lugar. Obrigado ao Ministério de Música. Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Que momento maravilhoso. Amém, queridos? Deus é bom. Você está bem? Estamos encerrando, na verdade, iniciando a semana. Tivemos um final de semana maravilhoso. Tivemos o Verboflix ontem. Rapaz, foi top demais. Um cinema na igreja, foi maravilhoso. Momento de comunhão que tivemos aqui com os irmãos. O filme também, que coisa maravilhosa. Nós já havíamos assistido, mas foi muito prazeroso assistir novamente. E eu quero indicar para você assistir esse filme. É um filme que transmite uma mensagem bíblica cristã. O nome do filme é Forja. E foi maravilhoso estar aqui em comunhão com os irmãos, recebendo da influência que estava nesse lugar. Quantas pessoas foram tocadas, irmãos? Eu e Esté sentamos ali atrás e foi engraçado. Tinha momentos ali no filme que eu pude perceber mesmo a presença de Deus nesse lugar, tocando corações. Irmãos, olha, eu tive que me controlar para no final não vir fazer um convite para saber quem queria aceitar Jesus, né?
Foi maravilhoso. Para onde eu olhava, tinha pessoas emocionadas e tentando disfarçar, mas teve uma hora que não deu para disfarçar, né? Até o pastor Paulo chorou, né? A gente tinha uns agentes secretos espalhados, umas crianças pequenas, que depois elas nos falaram, né? Elas ficaram olhando tudo que estava acontecendo. Acho que as crianças nunca viram tanto adulto chorando aqui ontem. Meu Deus do céu. Foi maravilhoso, maravilhoso. E eu queria honrar, querido, o trabalho do pastor Jonas, junto com Tainá, sua esposa. Então fique de pé, pastor Jonas. Pastor Jonas foi quem... Glória a Deus. Pastor Jonas foi quem deu essa ideia, né? Para a gente estar fazendo na igreja, e foi maravilhoso. Ele que organizou junto com a Tainá, mas também teve a equipe que trabalhou dando suporte na venda dos ingressos, na cantina, que teve também cantina durante o cinema. Rapaz, foi cinema com cachorro quente, pipoca e guaraná. Meu amigo, foi top demais e foi engraçado. Eu me senti mesmo no cinema, aquele cheirinho de pipoca subindo. As pessoas comendo a pipoca, ia lá e comprava mais pipoca. Rapaz, que coisa boa. Foi maravilhoso. Foi melhor que no cinema, porque teve gente que trouxe até a cama. Rapaz, trouxeram edredom, travesseiro e deitaram aqui e assistiram. Parecia que estava no sofá de casa, né? Foi maravilhoso. E nós honramos demais todo esse trabalho, todos que se envolveram, o pessoal que se dedicou para que acontecesse. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome de toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Estamos em um mês da família e eu quero, antes de iniciar a mensagem, honrar a cada um de vocês que nos visitam. Então, muito obrigado pela sua presença. É importante para nós receber você aqui. Eu tenho a honra também de estar recebendo um casal ali e já dei umas viajadas de moto com ele, né? E foi maravilhoso. Que bom receber você junto com a sua esposa. Muito obrigado pela presença. Cada um de vocês aqui. Eu quero dar continuidade. Estamos num mês onde o nosso tema tem sido família. Então temos ministrado sobre família em todas as quintas-feiras e em todos os domingos também. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E se você deseja entender um pouco mais sobre qual é o padrão bíblico, o que a palavra nos apresenta como padrão para um casamento de sucesso, para uma convivência em família de sucesso, hoje à noite nós vamos ver aqui um tópico muito importante que a Bíblia apresenta como um padrão para um casamento de sucesso. Tem alguém aqui que é casado? Alguém que tem planos de casar algum dia na vida? Glória a Deus. Tem aí um povo aí que, glória a Deus. Deus é bom. Deus, ele vai realizar o desejo do teu coração. Mas é muito importante, seja casado ou se preparando para casar, eu e você sabermos qual é o padrão de Deus em relação à família. Eu imagino que você que já casou deseja continuar tendo sucesso no seu casamento. E se você ainda não teve a oportunidade de viver um casamento bom, né, você pode aprender biblicamente e logo ajustar o que for preciso, porque a palavra não mente. Amém, irmãos? A palavra é a verdade. E lá em Hebreus, no capítulo 12, eu quero começar lendo aqui, e eu vou ler o versículo 15, mas antes de você voltar os seus olhos para o versículo 15, eu quero que você olhe para mim e diga comigo assim: a vida de perdão é uma das bases para um casamento de sucesso. Ah, tá. Eu ia perguntar, a Estela precisou sair, mas eu posso responder até por ela. Eu ia perguntar a ela se ela já me perdoou alguma vez. Eu posso dizer muitas vezes. E eu posso também te garantir que eu também precisei perdoar a Esther muitas vezes. Você casado, já precisou perdoar a sua esposa alguma vez? Quem já perdoou aqui? Glória a Deus. Acho que seu João já bateu até o recorde junto com Dona Valéria. O que dirá do meu sogro e minha sogra? Quantos anos, meu sogro? 40? 48 anos de casado. Meu Deus do céu. Se você estava pensando em desistir, achando que não tinha mais jeito, está aqui diante de você. O meu sogro e minha sogra, com 48 anos de casado. Eu me alegro com isso, irmãos. Não sei você, né? Não sei você, mas com certeza meu sogro tem como estilo de vida
uma vida de perdão, assim como minha sogra, da mesma forma. Caso contrário, não existe sucesso para o seu casamento. Desculpa, irmão, se não era o que você queria ouvir, mas é uma boa palavra. Isso é uma boa palavra. Um casamento cercado por perdão será um casamento que, por mais que não esteja vivendo em sucesso ainda, é questão de tempo para se ajustar e começar a viver fases maravilhosas. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você olhar para mim e perguntar, pastor, a fase logo quando você casou era muito boa, logo quando você casou, porque tem gente que diz assim, no início do casamento que era bom, né? Nós fomos para a lua de mel, era tudo novidade, aquela coisa toda. A gente fez tudo isso também. Mas eu posso te dizer, né, a minha experiência eu não posso tornar a minha experiência uma doutrina bíblica, amém, irmãos? Mas pode servir como exemplo para alguém. Mas no início do meu casamento não foi bom, não foi. Vocês já sabem disso, mas glória a Deus, pela palavra que liberta, pelo conhecimento libertador da palavra de Deus, que nos faz crescer na palavra, crescer em uma vida de amor e de perdão. Amém? E hoje eu posso te garantir, irmãos, a fase que estamos vivendo hoje é a melhor fase que a gente já viveu no nosso casamento. Não é a única, mas nós estamos a cada fase superando a antiga. Por causa de uma decisão. Eu não estou dizendo, irmãos, e eu não quero que você pense que isso é um conto de fadas. É por isso que eu não nego o tempo que foi ruim. Porque se a gente fala só dos momentos bons, as pessoas pensam que é utopia. Amor, tu já me perdoou alguma vez? Hã? Fala alto aí. Ela está dizendo muitas. Né? Glória a Deus. Eu já te perdoei alguma? Glória a Deus. Então, graças a Deus, senão eu ia me achar o Satanás, né? E hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre você não é tão bom ao ponto de não precisar de perdão em algum momento da sua vida. Isso murcha um pouco a bola daqueles que, às vezes, estão numa posição de que precisam liberar perdão, porque quem errou foi o outro. Aí pensa, não, o outro está errado, aí fica se gabando porque não errou. Mas, antes que você pense que você é perfeito, um dia você pode estar em uma condição que você vai carecer da misericórdia de alguém, do perdão de alguém. E se tem um ambiente que essas coisas acontecem quase que diariamente, é o ambiente de família. Amém, irmãos? Família é mais do que uma escola. É mais do que uma universidade. Amém, irmãos? Família é, de fato, a vida prática, a vida real em todos os seus aspectos. Aquilo que você é na sua casa, você vai reproduzir em qualquer lugar. Amém, irmãos? Aquilo que você é na sua casa, você vai reproduzir em qualquer lugar. Então, se tem um lugar onde você pode exercer o que a Bíblia ensina sobre família, é na sua casa. É com seu marido, é com a sua esposa, com seus filhos, filhos com os pais. E chega uma hora que vai chegar as noras, os genros. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? A gente já está orando isso. Rapaz, faz tempo. Não vai entrar nenhuma pessoa errada na vida dos nossos filhos. E nós temos declarado isso. E eu sei que vão chegar tempos que a gente vai ter que botar os cães para correr mesmo. Não é? Então você, como pai e mãe, está sobre você a autoridade de resguardar a vida do seu filho, da sua filha. A pessoa que vai chegar vai ser para somar, não para matar, roubar, destruir. Né? Porque tem relacionamentos que parece que é o próprio Satanás, está roubando, matando e destruindo a outra pessoa. Mas isso não vai acontecer com os nossos filhos, não vai acontecer com os seus filhos. A mão do Senhor vai se estender nesse aspecto também. Sua filha não vai se casar com um vagabundo, sem vergonha, e seu filho não vai casar com uma piriguete. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus é bom, irmão. E cabe a nós nos posicionarmos, né, na palavra de Deus. Agora, olha que texto interessante
na verdade, eu não lembro de ter observado o que se abriu para mim nesses últimos dias, nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, por mais que eu já tivesse andado por ele, algo saltou, diferente de tudo que eu já tinha observado. A Bíblia diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Então, o escritor aos Hebreus está falando que deve haver uma atenção diligente da nossa parte, para que não sejamos faltoso. Ok, irmãos? Que tipo de falta é essa? Será que essa falta é uma falta simples? Uma falta que merece um cartão amarelo? Uma falta que merece um cartão vermelho, uma expulsão? Que tipo de falta é essa que a Bíblia... O que é isso que a Bíblia considera falta? E você pode estar pensando, não, a falta deve ser... Aí você pensa em um monte de coisa cabeluda, né? Ah, a falta deve ser, então, ter várias mulheres. Isso aí também é uma falta, né? Falta, então, deve ser desonrar o marido. Falta deve ser abandonar o filho. Isso tudo é falta. Mas aqui nesse texto, a Bíblia entende a falta de perdão como uma falta espiritual. Amém, irmãos? E ele está dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Por que eu posso entender que ele está falando de falta de perdão? Porque o texto continua, ele diz que essa falta, que é a falta de perdão, ela separa essa pessoa da graça de Deus. Agora, tudo que te separa da graça é problema. Porque a graça é a fonte capacitadora para você fazer tudo o que você precisa. Sem graça, você não consegue viver em família. Sem graça, você não consegue amar sua esposa, amar seu marido, cuidar dos seus filhos, educar bem a sua casa. Sem graça, a sua família está detonada. E, na verdade, todas as outras áreas da nossa vida que estiver desligada da graça, vai sofrer dano. E ele está dizendo que esse tipo de falta vai nos separar daquilo que tem poder para nos capacitar a continuar vivendo em sucesso. Nem haja alguma raiz de amargura. Opa, a coisa está começando a ficar mais clara aqui. Olha para mim, por favor. A coisa está começando a ficar mais clara aqui. Do que o texto está falando. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Amargura é como uma semente. A amargura não começa como uma árvore. Ela precisa encontrar um terreno para brotar. A amargura não cresce da noite para o dia. A amargura não é como uma árvore já na sua maior estatura. Não. A amargura, que trava-língua. Amargura, é um trava-língua esse. É como uma semente. Ela é lançada de forma sutil. Que pode ser traduzida por frases assim, eu não gostei disso. Ali começou um processo de amargura. Amém? Ah, por que fez isso? Né? Isso aí não foi legal, não. E ali começa um processo, onde a semente de amargura é lançada no nosso coração. E dependendo de como eu e você haja, essa amargura vai brotar. E quando brotar, vai nos trazer perturbação. Agora preste atenção comigo. Quem é que vai ficar perturbado? A pessoa que causou a amargura ou quem recebeu o mal? Irmão, o diabo ele quer confundir a nossa cabeça. Ele quer que eu e você sempre olhemos para o que de fato não é o que a Bíblia está querendo dizer. Às vezes nós pensamos que quem está sofrendo é aquele que matamos na unha. O diabo faz eu e você pensar, não, dá um gelo, não perdoa, e ela vai sofrer. E essa pessoa que vai ter problema, ignora, trata mal. E a gente pensa, quando eu faço isso,
Eu estou entregando na mesma moeda. Para saber que eu não sou idiota. Né? Para saber que eu não sou um tongo. Então, eu vou fazer assim, vou fazer sofrer. Né? Mas a Bíblia está dizendo que, na verdade, o idiota é aquele que acolhe a amargura no coração e tenta revidar na mesma moeda aquele que o ofendeu. O verdadeiro idiota é esse. É o que guarda a amargura. Tem algum idiota aqui? Graças a Deus. Se tinha, deixou de ser agora. Porque ninguém quer ser idiota. É verdade ou não? Ninguém quer ser idiota. Estou falando com pessoas inteligentes aqui. Amém, irmãos? Estamos em Chapecó. Em Chapecó não tem gente idiota. Então ninguém vai querer ser ou dar uma de idiota. O verdadeiro idiota é quem guarda a amargura. Tem um exemplo que está bem gasto, né? Mas eu vou usar novamente. Aquele que guarda rancor e amargura, falta de perdão, é exatamente aquele que toma a garrafa de veneno achando que o outro que vai morrer. Idiota. Quem vai morrer é quem está tomando veneno. E a amargura, falta de perdão, é veneno. E além de ser um veneno, isso te desliga da graça. Agora me diga, irmãos, o que será de nós sem a graça do Senhor? O que será de nós sem a graça do Senhor? E aí ele continua dizendo: essa raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Opa! Entramos em uma outra etapa aqui da amargura, da falta de perdão, como um grande problema nos casamentos e nas famílias. Porque quando chega nesse nível, no ápice da falta de perdão, a pessoa já está totalmente perturbada. E se você tem alguém perturbado dentro de casa, isso vai afetar todos aqueles que estão dentro dessa casa. E tem pessoas que pensam que, não, mas eu amo meu filho, eu amo os meus filhos. Se você guarda mágoa e deixa de perdoar o seu marido ou a sua esposa, você não está andando em amor com os seus filhos. Olha como isso é sério. Porque, irmãos, os seus filhos vão ser vítimas dessa amargura que você está carregando. Essa perturbação que você deixou se alojar na sua cabeça vai afetar os seus filhos. Uma casa onde a atmosfera é de amargura, uma casa onde as pessoas não se perdoam, é uma atmosfera pesada. Pessoas não dormem direito, as crianças são aflitas, começa a dar sinais de problema na escola. Amém, irmãos? Crianças que às vezes crescem inseguras, porque quando elas olham para o papai e mamãe, papai está com a faca e mamãe está com um facão. E eles estão brigando o tempo todo, se gladiando o tempo todo. E a criança cresce naquele ambiente, onde o pai sai e a mãe fica falando, aquele miserável, olha, não seja igual ao seu pai não, meu filho. Seu pai é um desgraçado, não presta, não vale nada. Essa tua perturbação está afetando seu filho. Aí a mãe sai de perto, fica o pai falando alto. Por que eu casei com essa mulher? Maldita hora que eu casei com essa mulher. Meu filho, tu presta atenção com quem tu vai casar, porque se for igual uma desgraçada dessa, é isso que você vai viver. E a criança fica pensando, que loucura. Ela não consegue chegar numa boa conclusão, isso vai bagunçar a cabeça dela. Tem alguém aqui, irmão? Sabe o que você está ouvindo hoje, essa noite? Palavras de salvação. E todos digam amém. Isso é palavra de salvação para você, meu irmão. Não deixe o diabo abafar você com sentimento de amargura, fazendo você pensar que você é uma vítima.
E por causa de vitimismo, a gente fica sofrendo as nossas dores. Ah, mas fez isso comigo, fez aquilo outro comigo. Vitimismo não vai tirar você da amargura. Amém, irmãos? E se essa árvore está grande, no seu coração, a árvore da amargura está grande, você vai ter que ir atrás de um motosserra ou de um machado, e só vai sair na pancada. A palavra de Deus vai ter que bater ali, constantemente até quebrar. A Bíblia diz que a palavra, irmãos, é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Se sentimento de amargura cauterizou você, deixou você rígido nas suas emoções, nos seus sentimentos, você vai ter que deixar a palavra bater ali constantemente, até despedaçar isso de você. Não vai ser ficar assistindo filme de romance que vai tirar isso de você. Pelo contrário, pode até piorar. Porque no filme de romance você vai ver lá o príncipe encantado. E em casa você vai ver um sapo feio. Você vai ficar pensando, meu Deus, aquela ali é que é verdade, mas é filme. Vida real. Todo mundo vai ter que passar por essa rua do perdão. E você precisa entender. Quer ficar mais leve? Eu tenho um amigo. Na verdade, eu vou falar quem é. O Guilherme. Guilherme é meu amigo. Eu conheci Guilherme pesado. E a palavra foi trabalhando no coração dele, trabalhando no coração dele, trabalhando no coração dele. Teve um dia que eu achei tão engraçado. Ele chegou para mim e falou, aí pastor, tô levinho. Eu falei, uau, cara, eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava levinho. Está levinho. Está mais leve ainda. Cada dia mais leve. Sabe, irmãos, Deus tem uma vida leve para você. Essa vida pesada e dura não é a vida que Deus tem para você. Amém? Eu queria mesmo que todos vocês tivessem a oportunidade de conhecer um pouco da história desse rapaz. Amém, irmãos? Eu estou diante do cumprimento da palavra. Ela funciona. Amém, irmãos? Ele está levinho. E se você estiver pesado, você vai precisar liberar perdão para ficar levinho. Não pode guardar raiz de amargura. E eu quero que você entenda que isso vai chegar em um momento que não vai ser somente você afetado. Toda a sua família vai ser afetada. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós precisamos perceber que nesse texto, ele não fala apenas da falta, né, do problema da falta de perdão, mas ele fala de como essa falta de perdão chega como uma semente, como ela pode crescer ao ponto de brotar, e uma vez que brotou, o dano que ela pode causar em todo o cenário da família. Então, se você chegou nesse culto aqui, ou se você está nos assistindo online e tem algo que você poderia encher a boca para dizer e apresentar a tua justificativa, não, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela me falou. Você não sabe o que ele teve coragem de dizer para mim. Deixa eu te dizer, bem-vindo ao clube. Não vai ser esse discurso que vai me comover. Isso não muda nada. Você vai cansar de ficar repetindo e repetindo. O interessante é que pessoas, elas se prendem tanto nisso que elas tornam o passado algo presente e vivo. Sabe aquelas pessoas que não têm nada novo para contar? Elas só contam sobre histórias antigas. E se tratando de falta de perdão, elas guardam aquela amargura e aquele dano que foi feito contra uma eternidade. Amém, querido? E ela fica uma eternidade e você pensa, meu Deus, isso aconteceu hoje no almoço? Não. Já tem uns 3 anos que ele falou isso para mim. Meu Deus. Aí o cara vem e fala, não, pastor, a mulher é assim, assim. Aí você fala, meu Deus, isso foi hoje de manhã, no café da manhã, quando você acordou? Não, desde quando 10 anos isso aí.
10 anos que ela fez isso. Pelo amor de Deus, gente. Como é que iremos querer ficar levinho, igual o Guilherme, carregando esses pesos e esses embaraços? Você está comigo, irmão? Existe uma definição da palavra perdão. A palavra grega traduzida como perdoar, ela diz respeito a literalmente, primeira coisa, cancelar ou remir. Segundo, significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Perdoar, na sua origem, foi alguma das vezes usada no sentido de perdoar um débito. Então essa palavra perdoar está muito ligado a perdoar uma dívida, um débito. A gente pode ver que até Jesus usou a palavra perdoar ou perdão com base na estrutura do seu significado. Como quem perdoa um débito, como quem libera alguém de uma dívida. Lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ver Jesus fazendo isso. No versículo 12 de Mateus 6, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso era uma parte da oração que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Os discípulos falaram: mestre, ensina-nos a orar. Uma parte da oração que Jesus ensinou aos discípulos foi sobre perdão. Agora preste atenção na estrutura dessa declaração de Jesus. Ele diz: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deixa eu te dizer, irmão, você nessa história não vai ser somente o que vai perdoar. Você também vai ser o devedor em alguns momentos. E vamos lá. Você está pagando com perdão ou está cobrando a dívida? No seu casamento. Você é aquele que é mais rápido para cobrar, e quando você está devendo, você fica se escondendo e fingindo que não é contigo? Ou você está fazendo como Jesus ensinou? Espera aí, você vai ser perdoado exatamente como você perdoa. Quem gostaria aqui no momento do problema ser perdoado e ser alcançado pela misericórdia de Deus? Pronto, eu e você precisamos estender isso primeiro para a nossa família. Amém, irmãos? Não podemos, de uma vez por todas, pensar que carregar a falta de perdão é bonito. É feio. E tem gente que acha que é bonito ser feio. É feio andar em falta de perdão. É uma dívida que você tem diante de Deus, porque você tinha uma impagável e Ele te perdoou. Amém, querido? Deus perdoou alguém aqui? Amém. Lá em Efésios capítulo 4, ainda falando sobre o perdão, versículo 32, Efésios 4, 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, é muita hipocrisia da nossa parte achar que não precisamos de perdão e que somos bons demais para manter aquela pessoa se sentindo culpada a vida toda. Aquele relacionamento que é construído e alimentado, regado todos os dias, coisas sendo lançadas na cara. Isso não tira ninguém, irmãos, desse buraco da falta de perdão. Mas você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. O tempo todo lembrando o que a pessoa fez, o que a pessoa fez, o que a pessoa fez. Na verdade, você está até pecando. Porque, olha, essa pessoa não precisa de 2 diabos. Lúcifer, quando caiu, um dos nomes que foi dado a ele foi acusador. E tem marido e esposas que ficam o tempo todo acusando e lembrando o pecado que foi feito, o erro que foi cometido, que a pessoa já pediu perdão, já mudou. Amém, irmãos? Porque um verdadeiro
arrependimento é baseado em mudança de direção, ok? Então, se eu estava indo para um lado, me arrependi, eu tenho que ir para o outro totalmente o contrário. Para o outro lado. Então, um verdadeiro perdão é baseado em mudança de direção. Então, não adianta ficar, me perdoa, se você não muda. Mas se essa pessoa mudou, você deve perdão a ela. Agora, o que eu faço quando a pessoa ainda não mudou? Lembra que o perdão está mais ligado a você que foi ofendido do que com o ofensor? Você e eu precisamos, irmãos, liberar perdão mesmo antes da pessoa se arrepender. Não, tem gente que pensa assim, quando ele ou ela se arrepender, eu perdoo. Não vai ser fácil, mas eu perdoo. Mas pelo menos o miserável tem que se arrepender. Biblicamente, você deve perdão mesmo antes da pessoa cair em si e chegar na consciência de que errou. Porque o perdão, irmãos, não diz respeito a essa pessoa, diz respeito mais a você do que a ela. Você precisa estar liberado no seu coração. A raiz de amargura, como uma semente, foi lançada em você. Você que precisa tirar isso de você. Mas aí, pastor, como é que fica a nossa situação? Num contexto de família. A pessoa errou, em um aspecto que fica nítido que ela não quer continuar casado. Você pode ainda assim perdoar. Agora, se manter com essa pessoa já é outra história. Aí vai ficar para outra ministração. Amém? Mas o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Mesmo que seja um não crente, se essa pessoa não crente, seja o marido ou a esposa, tem dado sinais positivos de que quer permanecer casado, continue casado. Agora, vamos lá. Existem coisas que ninguém aqui, nem a palavra, obriga eu e você a nos submeter. Amém, irmãos? Amém. Existem casamentos loucos aí. E o marido ou a esposa quer obrigar situações a acontecerem dentro do relacionamento conjugal. Que a Bíblia não aprova. Eu estou tendo cuidado porque tem pessoas mais novas aqui. Que a Bíblia não aprova. Como, por exemplo, o casamento, irmãos. A Bíblia aprova o homem ser marido de uma única mulher. E a mulher ser esposa de um único homem. Se esse cidadão quer viver como um solteiro, ou como uma vida mundana, tendo um monte de relacionamento extraconjugal, você não é obrigado a permanecer casado com um sem vergonha desse. Mas isso não tem a ver com perdão. Você pode perdoar a pessoa, quando você perdoa, você se libera da raiz de amargura. Amém, irmãos? E essa pessoa vai seguir a vida que ela está querendo viver. Ela não quer viver somente com uma mulher. É um direito que ela tem, sim ou não? Sim. Mas você é obrigado a se sujeitar a isso? A Bíblia te obriga a se sujeitar a isso? Amém, irmão? Então vamos lá. O perdão é necessário independente da pessoa se arrepender ou não. Você precisa perdoar o seu ofensor, mesmo que o seu ofensor a cada dia esteja fazendo pior. Isso é uma coisa, que é o que eu estou ensinando pela palavra hoje. Outra coisa é, você não é obrigado a conviver com uma pessoa assim. Os amém foram-se embora. Me parece que tem gente que gosta de sofrer. Agora, eu sou, irmãos, a favor e luto com toda a minha força para a restauração de família. Para mim não existe causa impossível, a não ser que a pessoa não queira. Aí não vai ter pastor, não vai ter santo do paoco, não vai ter trabalho de macumba, não vai ter o que for que vai conseguir resolver. Se a pessoa não quer, Deus a libera. A Bíblia fala que Deus
O amor dele por nós é incondicional. Ele não nos ama mais ou menos pelo que a gente é ou deixa de ser, pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Ele simplesmente decidiu nos amar quando nós éramos ainda inimigo dele. Isso é o verdadeiro amor. E ele nos perdoou, mesmo antes da gente saber que estava pecando. É isso que eu estou ensinando a você. Pela palavra. Você pode e deve, biblicamente, perdoar a pessoa mesmo que ela não mude. Porque o perdão diz respeito a você não guardar raiz de amargura no teu coração. Mas não é tua responsabilidade fazer essa pessoa mudar. Amém, irmãos? E o que tem de gente sofrendo por aí, entendendo de forma equivocada e precipitada a respeito de casamento. E aí o marido faz o que quer, a mulher faz o que quer, e o pastor diz assim, não, é assim mesmo. É assim mesmo o quê, rapaz? Amém? Eu sou a favor de tentar de novo, enquanto você está vendo a pessoa se esforçando para mudar. Caso contrário, é perda de tempo. E só acumular problemas e mais problemas. Se a pessoa não quer, lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus colocou ela no jardim? E tem pessoas que pensam assim, mas por que Deus fez isso? Se Deus não colocasse, Adão e Eva não iriam pecar. Olha, acho que Deus não é tão bom assim. Deus é tão bom, irmãos, que Ele colocou a árvore lá para sustentar o seu caráter, onde Ele dá o poder de decisão para o ser humano. Porque se Ele não fizesse isso, o homem em uma hora poderia jogar na cara dele, você não me deu escolha? Então eu só te adoro e te sirvo porque você não me deu outra escolha? Deus não fez isso comigo nem com você. Ele colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse, não coma dela, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. Eu não quero que você morra, mas eu tenho que te dar o poder de decisão. Porque você não é uma marionete na minha mão. Amém, irmãos? Então Deus teve esse cuidado com você. E existem coisas no nosso contexto de família que é como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá como um princípio de poder de escolha. Não faça isso, não faça aquilo, porque no dia em que fizer, você pode perder o que tem. Mas é uma escolha. Se a pessoa escolheu, ela escolheu. Não podemos culpar Deus de Adão ter comido o fruto. Não podemos culpar Deus de Eva ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela comeu porque quis. Ele comeu porque quis. E pensa, Deus falou, você vai ter que lidar agora com as suas escolhas. Sabe o que eu estou fazendo agora, irmão? Equilibrando a mensagem sobre perdão. Para que você não saia daqui achando que perdoar é você aceitar tudo. Perdoar é você não deixar a raiz de amargura ficar no seu coração. Porque isso te mata. Amém, irmãos? Agora o poder de escolha está para todo mundo. E nós devemos lidar com as nossas escolhas. Então não venha com churumelas, dizendo, mas a Bíblia diz que tem que perdoar. Perdoar é uma coisa. E já perdoamos. Sabe situações, irmãos, vamos lá. Eu trabalhei em um cenário, há uns anos atrás, onde Esté testemunha acompanhou toda a trajetória. Nós éramos mais novos, no início do casamento. E eu trabalhei numa empresa durante alguns anos e era transferido de tempos em tempos para outras unidades do mesmo grupo. E uma das missões que era me confiada era reformular a equipe daquela unidade nova que eu estava indo. Porque é um cenário onde tem muito roubo, né, de mercadoria. Então, tinha unidades que estava toda ela poluída. Do gerente, subgerente, vendedores, estoquistas. Toda a equipe já estava estragada. E uma das missões minhas era ir para um lugar desse,
organizar o estoque, ver qual foi o prejuízo. E eu estou falando de mais de 15 anos atrás, onde eu peguei rombos de mais de R$200 mil de roubo em uma única unidade. E eu já lidei com todo tipo de situação nesse aspecto, de pessoas quando eram descobertas, a gente tinha que dar a justa causa. E eles falavam, mas me perdoa. Eu falei, te perdoo. Ninguém está te negando perdão. Eu te perdoo. Quero tudo de bom para você, que você nunca mais faça isso. Mas você vai ter que lidar com a sua consequência, com a consequência da sua escolha. Você pode pagar o que você pegou? Não, mamãe. Me perdoa, mas você está perdoado. Aonde eu te ver pela rua, a gente vai se falar. O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou te ajudar. Mas você agora vai ter que lidar com a sua escolha. Eu não tenho como manter um ladrão na equipe. Amém, irmãos? Vamos levar isso para o aspecto do casamento. Perdoar é uma coisa. Aceitar escolhas e decisões erradas e repetidas vezes é outra coisa. Você entendeu, irmão? Eu não estou te motivando a separar, pelo contrário, lute pela sua família e eu, Esté, junto com a equipe pastoral aqui, vamos te apoiar em tudo. Mas os dois têm que querer. Os dois têm que querer. Acertar a vida, o casamento, o relacionamento conjugal, a criação dos filhos. Se não quiser, nem Deus vai se meter nisso. Deus não é ladrão de personalidade, irmãos. Não é Deus que está escolhendo o que você comeu hoje, ou a roupa que você tinha que colocar, ou com quem você casou. Eu acho um absurdo alguém se dizer ser um homem de Deus e dizer que fulano tem que casar com Beltrano, porque Deus disse, fulano case com Beltrano. Tem uma história conhecida no meio da igreja, de uns tempos atrás, que tinha uma irmã que veio lá de trás sapateando. Ela sentou lá atrás na igreja e veio sapateando. E chegou para o irmão, o jovem que estava pregando, logo depois que ele pregou, ele foi para o lugar dele, a irmã veio sapateando. E parou na frente do jovem e começou a entregar o manto. Varão, esse que te digo, Deus manda te dizer que a mulher que fala contigo nesta hora é a mulher que você deve se casar. Aí o irmão maduro, sabendo que isso não é bíblico, disse, e Deus também manda te dizer, volta para o teu lugar que esse homem não é teu. Que onda é essa que pastor tem que casar o povo e falar, não, você é para fulano, fulano é para você. Quem escolhe é você, irmão. Não foi Deus que escolheu para você. Você casou com quem você quis. Se o teu ponto de observação para um casamento foi se os olhos dele eram azul ou verde ou preto, se era alto, magro, se era gordo, se era magro, gordo, musculoso, aí é problema teu. Porque tem pessoas que casam de qualquer jeito e depois querem colocar na conta de Deus. Você não gostou quando você decidiu casar? Você casou com quem você quis? Amém, irmãos? E se você acha que casou errado, cuide para consertar. E não se conserta se separando. A não ser que haja outras situações, daí a gente vai poder conversar e te orientar melhor. Mas se você identificou, rapaz, olha, isso aí vai ter que trabalhar. Pronto, trabalhe. Trabalhe. Isso é uma palavra, irmão, de libertação. É quase a sexta-feira do descarrego isso aqui hoje. Amém, irmão? Tem jeito. Porém, os dois têm que querer. Então, o que torna o perdão uma obrigação cristã e bíblica? O que torna é o que está lá em Colossenses capítulo 3. Vamos lá, Colossenses 3. Você
deve perdoar. Isso é uma obrigação cristã básica. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, Colossenses 3, 13. Suportai-vos uns aos outros. Ok? Quando a Bíblia, o apóstolo Paulo fala de suportar, ele não, essa palavra, infelizmente, é traduzida de forma, compreendida de forma equivocada por nós. Quando diz assim, suportar, a primeira coisa que a gente pensa é, fulano é chato, mas sabe como é, né, pastor? Tem que suportar. Ai, que raiva. Não, suportar, irmãos, é como uma coluna de uma construção, de uma casa. Uma coluna, uma viga que está sustentando aquele prédio, aquela construção. Amém, irmãos? A Bíblia está querendo dizer aqui, o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós devemos dar suporte ou dar sustentação uns aos outros. Amém? Agora, é uns aos outros porque significa que você também vai precisar de alguém suportando você. Suportai-vos uns aos outros. Você não é uma parede vazia do nada. A gente tem um engenheiro ali. Essa parede sem uma viga de suporte, de sustentação, é frágil, vai cair, vai causar acidente. Você só está aqui hoje porque Deus levantou pessoas para ser suporte para você. Amém? Exatamente quando você estava meio que cambaleando, quase caindo, alguém foi suporte para você. E você está de pé. Agora, assim como alguém é suporte para você, você também precisa dar suporte para outra pessoa. Amém, queridos? Aí ele continua. Perdoai-vos mutuamente. Isso também significa que eu e você iremos errar e precisar de perdão igual. O perdão é mútuo. O suporte é mútuo. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, vamos sair do nosso salto de altivez, prepotência e de perfeição e nos humilhar diante da palavra e reconhecer, rapaz, eu não valia era nada e Deus me perdoou. Então eu posso perdoar o meu cônjuge. Glória a Deus, vocês estão muito animados. Essa palavra é muito animadora, é verdade, eu entendo. Lá em Mateus capítulo 18, é um texto maravilhoso. Jesus usa esse texto como uma base para uma vida de perdão. E eu estou dizendo que o que torna o perdão uma obrigação cristã básica é porque Cristo nos perdoou. Amém, irmão? Se Cristo te perdoou, você precisa, deve e tem condições de fazer igual. Caso contrário, você está mentindo, sendo hipócrita, achando que o outro não merece perdão, porque eu e você também não merecíamos, mas ele nos perdoou. E tem pessoas que devem perdão a outro porque acham que a fulano e beltrano tem que merecer receber o nosso perdão. Quem nunca deixou de perdoar aqui porque estava esperando a pessoa merecer? Deixa eu te dizer, irmão, você alimenta o seu bebê só se ele merecer comer? Não, hoje chorou demais, eu não vou dar comida não. Meu bebê vai fazer jejum hoje. A mãe tira o peito de um bebê esfomeado, que não sabe nem falar, a linguagem dele é o choro. E aí uma boa mãe vai saber cada entonação do choro. Esse choro é fome, esse choro é fralda suja, esse choro é de sono, esse choro é mãe, esse choro é mãe. Uma boa mãe vai reconhecer o choro para cada coisa. Sim ou não, mãe? É assim. Agora, a mãe não fica pensando, não, hoje o meu filho não merece ter o peito e deixa a criança com fome. Irmãos, você não dá o alimento para o bebê, o peito para o bebê, se ele merece ou não. Você dá porque é questão de vida para ele. Não é por merecimento. Ele não consegue fazer nada para você, para que você ache que ele mereça.
E tem gente que está deixando de perdoar porque está esperando o outro merecer. Qual é o termômetro que tu usa para identificar isso? Porque Deus não usou do mesmo crivo com você e comigo. Na verdade, a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda não merecíamos. Quando éramos inimigos. Então não fique pensando que Beltrano tem que merecer o teu perdão. Porque tu não merecia. E Deus nos perdoou. Eu não merecia. E Deus me perdoou. Então fulano pode não merecer, mas não é por merecimento. Perdão não é por merecimento. Perdão é por um princípio cristão básico. Um cristão tem como base, simples, uma vida de perdão. E aqui nesse texto de Mateus 18 diz assim, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha só, irmão, esse cara devia 10.000 talentos, chegou para o patrão dele e falou, rapaz, eu não posso pagar. O patrão olhou, tá certo, não tem problema não. Então vende ele, a tua mulher, teus filhos, bota lá e paga, e só libera depois que pagar tudo lá. Pode se tornar tudo escravo aí. Não pode pagar não? Tá bom, vai. Então eu vou fazer isso com você. Aí no versículo 26, então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Eu já vou te dar já a base desse texto, que você continue a leitura sabendo com quem está falando. Esse aqui que devia 10.000 talentos, e você. Tá bom? Esse Senhor aqui é Jesus. Tá certo? Eu e você devíamos 10.000 talentos. Somos nós aqui nesse texto. Aí, a Bíblia diz que esse servo, se prostrando, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Falou assim, rapaz, eu sei que tu não pode pagar, tá certo? Então assim, eu vou te liberar e vou perdoar a tua dívida. Isso aconteceu comigo e com você. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. E o nosso Senhor falou assim, vocês não podem pagar. Eu vou perdoar você dessa dívida e vou te liberar de toda a dívida. Você não me deve mais nada. Alguém fica feliz com isso, irmão? Isso é bom ou não? Isso é muito bom. Foi o que Deus fez comigo e com você. Agora, veja bem. Ainda continua falando de nós. Versículo 28. Saindo, porém, eu e você, encontramos o nosso marido ou a nossa esposa. Um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Um devia 10.000 talentos e outro apenas 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Esse texto ainda continua sendo eu e você. Deus nos perdoou de uma dívida gigante, que nós não poderíamos pagar, e às vezes, alguns poucos denários são feitos contra nós. Poucas coisinhas, situações bobas, e a gente não quer perdoar por coisa pouca. Eu vou te dizer, irmãos, se você continuar lendo esse texto em casa, eu vou te poupar. Você lê depois. Se você ler esse texto em casa, você vai ver o que aconteceu comigo e com você. Lembra o que Jesus falou, ensinando eles a orar? Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado
os nossos devedores. A oração é: me perdoa igual eu perdoo meu marido. E aí? Vamos fazer essa oração? Será que podemos? Me perdoa igual eu perdoo a minha esposa. Me perdoa igual eu perdoo meus filhos. Me perdoa, Pai, igualzinho eu perdoo meus pais. Perdoa-me igual eu perdoo o meu pastor. Aí o pastor: Pai, me perdoa igual eu perdoo as ovelhas que o Senhor me confiou. Amém, irmão? Deixa eu te dizer, se eu levasse em conta todas as faltas feitas, irmão, eu deixaria o pastoreio. Porque já tivemos casos de pegar pessoas no fundo do buraco, ajudar aquelas pessoas a saírem dali, acompanhar elas, ajudar, sofrer danos às vezes por elas, e a pessoa ainda sai falando mal. Então pense numa coisa que a gente teve que entender, senão a gente morre. Guardar mágoa e rancor e amargura tira toda a nossa força e energia. Eu não posso pastorear a igreja do Senhor achando que as pessoas não vão falhar contra mim e que eu não mereço ter isso. Senão acabou-se o pastor. O pastor Tiago não estava mais aqui não. Agora vai o pastor errar em alguma coisa ou parecer que errou. Pronto, acabou-se, meu amigo. O pessoal fuzila o cara e manda vir outro. Mas será que podemos orar? Pai, me perdoa igual eu estou perdoando minha família? Me perdoa igual eu perdoei o meu chefe, o meu colega de trabalho? Mas me perdoa igualzinho, não precisa nem ser mais nem menos. Rapaz! Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Provar amor, irmãos, só para quem está fazendo certo? Qualquer um faz. A gente prova o nosso amor quando alguém está faltoso conosco. A gente prova o nosso verdadeiro amor, a nossa vida de amor, quando alguém falha conosco. Porque foi assim que Deus fez. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 2,2 diz: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, essa é a nossa referência. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa base de família. E no contexto de família, a falta de perdão vai nos desligar da graça, e uma vez desconectado da graça, o que será de nós, irmãos? Não iremos dar conta. Amém? Então não permita a raiz de amargura crescer no seu coração. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui para te dar mesmo a oportunidade de você, no seu lugar mesmo, você pode ficar de pé. Eu sei que você não é um poste. Eu sei que você tem sentimentos, emoções igualzinho a mim. E eu também sei que você tem que lidar o tempo todo com situações desagradáveis, que às vezes a vontade nossa é de não perdoar. Mas você já entendeu que a falta de perdão faz mais mal a você do que com a pessoa. E tem casos e mais casos que a gente teria que fazer uma conferência para eu te contar todos. Em que tem situações que a pessoa que errou se arrepende de todo o coração, muda, segue a vida e é feliz, enquanto a outra não quer perdoar e continua morrendo. Essa é a maior desgraça que existe. A pessoa não aceitar que o outro mudou. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não muda? Pelo menos deveria.
Você não melhora? Pelo menos deveria. Por que o outro não pode melhorar? Por que o outro não pode mudar? Por que na tua cabeça aquela pessoa vai ser assim para sempre? As pessoas mudam, irmão. E às vezes você e eu estamos presos no passado daquilo que a pessoa fez, que ela já se arrependeu, não faz mais, não vive mais naquilo, e seguiu a vida, está feliz. E o outro que segurou o perdão está lá sofrendo, morrendo, cercado de um monte de amargurado. E eu vou dizer para você, até para entrar em um relacionamento, você vai precisar se curar dessa falta de perdão. Porque ninguém quer se juntar com amargurado, só outro amargurado. Então não se iluda, se você está amargurado e alguém te aceitar, é porque essa pessoa também está. E quando juntar, meu irmão, vai ser uma salada de amargura. Cebola misturado com jiló e pimentão. E com vinagre, regado com vinagre. Eu quero ver, irmão. Então, se libere de mágoa, até mesmo para você fazer novos amigos. Se libere de amargura, se você saiu de um relacionamento, para você poder entrar num outro melhor. E se você está em um relacionamento, se libere de amargura para esse relacionamento começar a funcionar. Caso contrário, irmão, a sua vida só vai definhar. E essa não é a vida que Deus tem para você. Enquanto o Ministério de Música vai cantar um louvor, eu peço que você feche os seus olhos. Sabe, de todo o teu coração, que você libere, irmão, perdão. Tem pessoas que guardam mágoa do seu pai, da sua mãe, no tempo que você era criança. E vai nutrindo aquilo, não, porque meu pai saiu de casa, meu pai me deixou com tantos anos. Rapaz, perdoe seu... Não, porque tu não conheceu minha mãe não fez nada que prestava. Minha mãe deixou eu e meus irmãos, deixou a nossa casa e foi embora. Perdoe! Perdoe! Fique levinho, igual o Guilherme. Largue o peso, irmão, da mágoa, o peso da frustração, o peso do rancor, da amargura. Deixa isso. Não, mas ele tem que saber nada, irmão. Você que tem que saber que precisa perdoar. Não, mas eu guardo essa mágoa do relacionamento que eu tive, que fizeram isso e me abusaram e fizeram aquilo outro. Se libere, irmão. Perdoe. Fale com a sua boca aí onde você está. Pai, eu perdoo fulano de tal em nome de Jesus. Eu perdoo Beltrano em nome de Jesus. Eu perdoo. Vai perdoando, irmão. Vai perdoando enquanto a gente canta aqui. Faça isso, irmão.